Este milagre de Jesus vai renovar a sua fé. Hoje você já parou para pensar em como um simples encontro com Jesus pode transformar completamente a vida de uma pessoa? Muitas vezes nós lemos os relatos bíblicos como se fossem histórias distantes, acontecidas há 2000 anos, mas esquecemos de uma verdade poderosa. O mesmo Jesus que realizou milagres no passado continua vivo e atuante hoje, pronto para renovar a sua fé e tocar a sua vida de forma sobrenatural. Este milagre que vamos meditar agora não é apenas um registro histórico. É uma revelação de como Deus pode agir em você, no seu coração, na sua casa, na sua história. Por isso eu quero que você fique comigo até o fim, porque a cada detalhe que você ouvir a sua fé será alimentada, e o Espírito Santo pode falar diretamente ao seu coração, mostrando que o impossível pode acontecer ainda hoje. Imagine a cena. Um homem cego de nascença, acostumado à escuridão, vivendo à margem da sociedade, limitado por aquilo que os outros acreditavam ser definitivo. Ele nunca havia visto a luz do dia, o rosto da sua mãe, o brilho do sol. Nada. Sua vida era uma rotina de dependência, de pedidos, de olhares de desprezo, de comentários de julgamento. Muitos até acreditavam que ele era cego porque tinha algum pecado escondido ou porque seus pais haviam cometido algum erro. A dor dele não era apenas física, mas também emocional e espiritual. Você já se sentiu assim? Carregando não apenas o peso de um problema, mas também o peso do julgamento das pessoas, como se sua dor fosse culpa sua? É nesse contexto que Jesus entra em cena. O Evangelho de João, no capítulo 9, nos mostra como o Mestre enxerga além das aparências, além das limitações, além dos rótulos. Os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus responde com algo que muda toda a perspectiva. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Que resposta impactante! O que parecia ser o fim, uma sentença sem esperança, agora é revelado como uma oportunidade para que a glória de Deus brilhe. E aqui está-se a primeira chave que vai renovar a sua fé hoje. Aquilo que você pensa ser uma tragédia pode ser, na verdade, o palco do milagre de Deus. O que você considera a sua maior fraqueza, a sua maior dor, pode ser transformado em testemunho vivo do poder de Jesus. Talvez você esteja olhando para a sua situação agora e se perguntando: por que comigo? Por que isso aconteceu na minha vida? Mas o Senhor está dizendo: isso não é o fim. Isso é apenas a preparação para que a minha obra seja manifestada em você. Jesus se aproxima daquele homem cego e faz algo inesperado. Ele cospe no chão, mistura a saliva com terra e faz lodo. Em seguida, aplica aquele barro nos olhos do homem e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Repare que o milagre não acontece de imediato. O cego precisa dar um passo de obediência, precisa se mover em direção àquilo que Jesus ordenou. Quantas vezes nós queremos a resposta imediata, mas esquecemos que a fé é demonstrada na obediência? Aquele homem poderia ter recusado, poderia ter questionado: por que eu tenho que ir até lá? Por que desse jeito estranho? Mas ele simplesmente vai. E quando ele lava os olhos pela primeira vez em sua vida, ele enxerga. Pare por um instante e tente imaginar o impacto desse momento. O mundo, antes mergulhado na escuridão, agora se revela em cores, formas, luz. O homem que só conhecia sons e texturas, agora vê o céu, as pessoas, a cidade. O impossível se tornou realidade diante dos seus olhos. Você consegue perceber o poder desse milagre? Mas mais do que isso, você consegue perceber que esse milagre não é apenas sobre enxergar fisicamente, mas também sobre abrir os olhos espirituais? E aqui está outro ponto que toca profundamente o nosso coração. Todos nós, de alguma forma, já estivemos cegos. Cegos para as promessas de Deus, cegos para o propósito da nossa vida, cegos pelo medo, pela ansiedade, pelas feridas do passado. Mas quando Jesus entra na história, ele abre os nossos olhos. Ele nos faz ver aquilo que nunca vimos antes. Talvez hoje o milagre que você precisa não seja físico, mas espiritual. Ver que há esperança, ver que há um caminho, ver que Deus ainda está agindo, mesmo quando tudo parece perdido. Para entendermos ainda melhor, pense no contexto histórico do tanque de Siloé. Era um lugar ligado a rituais de purificação, muito conhecido em Jerusalém. Muitas pessoas iam até lá para buscar água em ocasiões religiosas, mas aquele cego foi até ali com uma promessa. Ele não buscava água para beber, mas obediência para viver.
Cada passo que ele deu até o tanque foi um passo de fé. Imagine a dificuldade de um cego atravessar as ruas da cidade, guiado talvez por alguém ou tateando os caminhos, com barro nos olhos, sem entender totalmente o que estava acontecendo. Cada metro que ele andava era uma declaração silenciosa. Eu confio. Talvez seja isso que Deus espera de você hoje. Que mesmo sem entender tudo, você continue caminhando, confiando, obedecendo. O mais interessante é que esse milagre não termina apenas com a cura física. Ele gera um grande impacto na comunidade. As pessoas ficam divididas. Uns acreditam que era ele mesmo, outros acham que era alguém parecido. Havia aqueles que queriam desacreditar o milagre, outros que buscavam entender como aquilo tinha acontecido. E assim é até hoje. Quando Deus faz algo na sua vida, sempre haverá quem questione, quem duvide, quem critique. Mas a verdade é que ninguém pode negar o testemunho de quem foi transformado. A melhor pregação não são as palavras, mas a vida transformada. O homem cego, agora enxergando, não tinha todas as respostas teológicas. Ele não sabia explicar todos os detalhes sobre Jesus. Mas ele sabia de uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Simples assim. E essa é a essência do Evangelho. Você não precisa ter todas as respostas para testemunhar do que Deus fez em você. Basta falar daquilo que experimentou. O poder está no testemunho. Esse relato nos mostra também como a religiosidade pode ser um obstáculo para a fé. Os fariseus, em vez de se alegrarem com o milagre, começaram a questionar o fato de Jesus ter feito isso em um sábado. Eles estavam mais preocupados com a regra do que com a transformação. Quantas vezes nós também não caímos nessa armadilha, colocando tradições e formalidades acima daquilo que realmente importa? Jesus nos mostra que a vida vale mais do que qualquer regra. O amor é maior do que qualquer tradição. E aqui chegamos ao clímax dessa mensagem. O encontro final entre Jesus e o homem que havia sido curado. Depois de tantas discussões, Jesus se apresenta a ele e pergunta: Crês tu no Filho de Deus? O homem responde: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus então revela: Tu já o viste, e é o que fala contigo. E aquele homem declara: Creio, Senhor, e o adora. Perceba, o milagre não foi apenas abrir os olhos físicos, mas abrir os olhos espirituais para reconhecer quem Jesus realmente é. E é isso que pode renovar a sua fé hoje. O milagre que você precisa não é apenas externo, mas interno. Talvez seja a cura de uma enfermidade, talvez seja a restauração de um relacionamento, talvez seja uma porta de emprego ou uma resposta financeira. Mas o maior milagre de todos é reconhecer Jesus como Senhor, entregar a Ele o seu coração, confiar que Ele está cuidando de você em cada detalhe. Agora eu quero que você reflita. Qual é a sua cegueira hoje? O que tem impedido você de ver a bondade de Deus? Qual é a área da sua vida onde você precisa que Jesus coloque as mãos e diga: Vai, lava-te, obedece, confia? Este é o momento de entregar a Ele, de crer, de dar o passo de fé. Assim como aquele homem, você pode sair da escuridão para a luz. Você pode experimentar algo novo, algo sobrenatural, algo que vai mudar sua história. Talvez você pense que não tem fé suficiente, que já tentou tantas vezes e não conseguiu. Mas lembre-se, o homem cego não sabia quem era Jesus de verdade, não tinha todas as respostas, mas ele obedeceu a uma simples instrução. E essa obediência abriu as portas do milagre. A fé não precisa ser complicada, não precisa ser perfeita. Basta dar o próximo passo. Às vezes, o milagre que você espera não está em um grande gesto, mas em uma simples atitude de confiança. E para que você veja como essa mensagem se aplica ainda hoje, pense em quantas pessoas já testemunharam curas inexplicáveis, restaurações impossíveis, portas abertas quando tudo parecia fechado. Quantas vezes ouvimos relatos de médicos que não entendem como uma doença desapareceu, de famílias que foram restauradas depois de anos de dor, de pessoas que saíram da escuridão da depressão e encontraram nova vida em Cristo. Essas histórias não são coincidência. São sinais de que Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez o seu milagre não seja enxergar fisicamente, mas enxergar espiritualmente o que você ainda não viu. Que existe um futuro para você, que existe uma saída, que existe um Deus que não desistiu de você. Talvez você precise ver com novos olhos o seu casamento, a sua família, os seus sonhos. Talvez você precise ver que mesmo nessa luta financeira, Deus pode abrir caminhos. Talvez você precise ver que aquela oração que você acha que não tem mais resposta pode ser respondida a qualquer momento.
de uma forma inesperada. O mesmo Jesus que tocou aquele homem toca você hoje. Ele vê a sua dor, ele conhece as suas lágrimas, ele entende as suas perguntas, mas acima de tudo, ele quer que você saiba. Ele ainda realiza milagres. Ele não mudou, ele não falhou, ele não perdeu o controle. E quando você menos esperar, o impossível pode se tornar realidade. Por isso, não desanime, não pare de crer. Permita que esse milagre de Jesus renove a sua fé hoje. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração, eu quero te pedir algo muito especial. Deixe aqui nos comentários o que você está entregando nas mãos de Deus, porque queremos orar juntos por você. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode edificar a sua vida. E claro, deixe o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Jesus fez um milagre naquele dia, e ele pode fazer um milagre hoje, aí onde você está. A sua fé será renovada, porque o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo no presente. Creia, confie e receba.